Fala, meus queridos, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo nos nossos canais aí na Barreira e o Juliano Taliati. Fala, Andrew, beleza? Fala, meu irmão, tranquilidade pura. Joia, é bom demais. Então tá tudo certo. O Álvaro até tá, poderia estar participando aqui com a gente, só que ele pode no horário mais tarde e a gente não pode. Então, para a gente não deixar de fazer esse vídeo, a gente vai estar fazendo aqui, mas depois também a gente pode estar fazendo um outro vídeo aí com o Álvaro após essas rodadas da Copa do Brasil ou mesmo antes. Então, aqui pessoal, eu coloquei aqui alguns temas para a gente falar do Vasco e o Andrew e eu vamos tentar dar as nossas opiniões a respeito do que a gente acha e se surgir algum outro tema, algum outro tópico que o Andrew se lembrar ou eu também, a gente encaixa aqui. Então, assim, a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar dos técnicos que passaram pelo Vasco, a gente vai falar da Copa do Brasil e aí a gente vai dar uma ênfase, obviamente, no jogo contra o Fluminense na semifinal. A gente vai falar do elenco, passando por alto assim, mas a gente é, promete aí fazer um vídeo para o ano que vem, todos os jogadores que vão ficar ou não, posições que a gente acha que precisam ser reforçadas. E a gente vai falar um pouquinho também da Nike no Vasco. Andrew, o que você acha da gente começar pelo Campeonato Brasileiro? Eu acho uma ótima. Começar pelo final, né? É o mais recente. A Nike é mais novo, né? Um anúncio mais. A Nike, se foi ontem, né, que fizeram o anúncio, né? Já é um dos Vou, maiores reels, né? Com mais views na história da Nike. Nós somos loucos, é um Inacreditável. absurdo. A Nike vai vender pra caramba, cara. Vai vender pra caramba. Vai. Vamos lá então, ô Endo, faz aí um resumão, ou não, né? Do que você achou do Vasco no Campeonato Brasileiro, cara. Pra você, o que que foi? Como foi? Seu Cara, sentimento, eu etc. acho que foi um campeonato de amor e ódio. No final das contas, no meio do campeonato, eu diria que a minha expectativa é que fosse um campeonato que se tornasse um novo ponto de partida. Bom, a partir daqui vamos construir times cada vez melhores e brigar por coisas maiores no campeonato. Só que em certo momento a derrocada foi nítida, né? O Vasco novamente uma vitória, a gente não briga seriamente para não cair aí na última rodada, né? A gente ficou bem próximo, inclusive, disso acontecer. A gente foi o único clube fora da zona de rebaixamento que perdeu um turno inteiro. São 19 partidas em São Januário, fora dele também. Ponto fora da curva que a gente fez um bom campeonato fora de casa, né? Mas assim, foi amor e ódio. Muitos gols feitos, muitos gols sofridos. Mas eu acho que no final das contas foi mais do mesmo. A gente mais brigou para não cair, na minha visão, né? Se você fizer uma balança para mais ou para menos, eu acho que a gente mais brigou para não cair, mais esteve perto da zona de rebaixamento do que da Libertadores. Goleadas marcantes aí que a gente fez, mas tomou também dentro de casa, partidas que não só por questão de treinador, mas por questões dentro de campo, com o time entrando com um índice de concentração muito baixo. Por exemplo, o jogo contra o Santos, aquela partida contra o Juventude é um exemplo excelente. O Vasco naquele dia ele entrou de salto alto, né? Entrou, não de salto alto, não diria, entrou desconcentrado totalmente no jogo e outros N exemplos que você pega. Eu, inclusive, acho que o Vasco, a exemplo de outros campeonatos, você pode pegar aí, fez partidas mais razoáveis contra times que estão lá em cima da tabela do que contra os times que estão embaixo, né? Talvez tenha sofrido mais, assim, quem não se lembra daquele jogo difícil contra o Sport, que a gente quase se complica, né? O 3-2 na Ilha do Retiro, a própria derrota para o Juventude, o Inter agora, as duas derrotas para o Juventude, perdendo dentro de casa, o Inter a gente venceu, né, por 5-0, lá não me lembro como é que foi, enfim, então, 1-1, né? O Vasco ele teve problemas seríssimos para jogar com os times que estão embaixo da tabela. Em contrapartida,
A gente empatou com o Flamengo, podendo vencer, por exemplo. O jogo contra o Palmeiras teve erros individuais no primeiro jogo, né? A gente entregou aquela partida, mas eu acho que o Vasco fez um jogo duro. No segundo turno, enfim, realmente foi muito mal. Isso já se repetiu em outros campeonatos, né? Essa falta de concentração, essa derrocada. E aí o Diniz, que tem uma dificuldade muito grande de se adaptar, ele tem um sistema e pronto, é assim que tem que funcionar. Dá certo, é um dia dos anjos, né? É uma maravilha. Se dá errado, é um dia dos demônios. É uma tristeza sem fim, dá tudo errado, nada encaixa. O Carille também não conseguiu encaixar esse sistema defensivo que ele costumava encaixar, essa derrota na Sul-Americana, que é outra competição, fundou ainda mais o trabalho dele. Então foi assim, anjos e demônios. No final das contas foi mais do mesmo, sabe? Não foi um campeonato que cumpriu aquela minha expectativa de, bom, e agora? Será que a gente pode olhar um pouco mais acima? Será que a gente pode ter uma expectativa melhor? Definitivamente, talvez a gente não esteja entre os top 8 elencos do Brasil by Pedrinho. Então, Edu, vamos lá. O ano passado eu cheguei a comentar isso, com certeza eu comentei com o Álvaro, muito provavelmente eu fiz um áudio desse para você, que eu não imaginava que o Vasco fizesse um ano de 2025 do nível que foi o de 2024, que assim, também não foi um bom ano, mas para isso a gente teria que chegar pelo menos na semifinal da Copa do Brasil. Eu achava muito pouco provável isso acontecer 2 anos seguidos, e aconteceu. E no Campeonato Brasileiro, parecia, né, um dado momento, que o Vasco ia ter um Campeonato Brasileiro mais tranquilo. O Vasco não estava bem, o Vasco não começou bem com o Carille. Eu não era a favor da vinda do Fernando Diniz. Acho que com o Fernando Diniz, o Vasco ele conseguiu trazer bons reforços, ele foi importante nisso. Acho que o Vasco se reforçou bem na segunda janela, com mais inteligência, em posições que precisava mais. A nossa zaga melhorou e tal. O Vasco está tendo um desempenho muito ruim agora. Eu acho que é muito por questão física. Pelo menos vendo de fora, pode ser que eu esteja errado, mas acho que melhorou muito fisicamente. O Vasco não estava bem, vários jogadores cansavam. E assim, o Fernando Diniz, quando o Vasco estava ganhando esse jogo contra o Sport que você citou, precisava mexer, ele não mexeu, foi mexer lá depois. A gente só não perdeu porque o Lucas Oliveira tirou uma bola em cima da linha. Você falou do jogo do Inter, no primeiro turno. O Vasco começou muito bem, amassando o Inter. Custou, fez um gol, recuou todo mundo, o Inter amassou o Vasco. E no final, o Vegete tentou cortar uma bola, só refrescando sua memória como é que foi esse jogo. O Vasco é um time muito irregular. O Vasco perdeu um turno inteiro. O Vasco teve 19 derrotas no campeonato. O Sport e o Juventude, se eu não me engano, foram os únicos dois times que perderam mais. O Vasco ficou entre os 5 melhores ataques da competição. E o Vasco tomou 60 gols no campeonato. Acho que rodou pouco o elenco, alguns jogadores. Eu não acho legal. Eu acho que foi bom fazer falando na última rodada agora, alguns jogadores, mas poupou todo mundo e isso não foi legal. Isso é bom e isso é péssimo. E isso queima, inclusive, os jogadores. Por exemplo, o Paulinho não entrava nunca. Ele tinha jogado uns 5, 10 minutos no Diniz. E nesse jogo ele entrou jogando. Com outros jogadores. Você não consegue ver os jogadores. Eu vou botar você num time totalmente reserva. Eu não consigo avaliar. Eu tenho que te colocar minimamente dentro de uma engrenagem que funciona melhor para ver se você funciona bem ali no que eu quero. Se eu botar todo mundo diferente, sabe, é complicado. O Vasco foi um time desequilibrado. O Vasco teve vitórias ótimas, bom retrospecto até comparado com outros anos fora de casa. Mas, infelizmente, a gente passou sufoco de novo. Quando ele fez 42 pontos, pareceu que ia se livrar. A gente viu Fluminense e Botafogo bem próximos assim. Opa, dá para pegar e tal. A gente estava animado, até porque o time melhorou. Os jogadores reforçaram bem o time e o time estava jogando bem. A jogada de chave para mim foi o jogo contra o São Paulo, quando o Vasco sofreu um gol.
o Vasco estava bem no jogo, conseguindo fazer as jogadas, criando oportunidades, e o Diniz, e foi um jogo que foi Ancelotti, disseram que foram olheiros de times internacionais, ver alguns jogadores do Vasco, e, e o Diniz mexeu praticamente no time e destruiu o time. Aquela derrota pode colocar na conta toda do Fernando Diniz. Poderia perder se não tivesse feito nenhuma alteração. Então, assim, aí eu estou em cima do resultado, mas do desempenho. O desempenho daquele jogo estava muito bem. Até as mexidas, que foram totalmente fora da casinha. Pegou o Felipe Coutinho, colocou para jogar de 5, para iniciar jogadas e marcar por ali. Quer dizer, você não consegue fazer, ele não vai conseguir fazer essas duas coisas. E quanto Juventude, o Vasco saiu na frente num gol sem querer e entregou 2 gols para o Juventude. E ali eu achei que não subiu o salto ali, achei que o Vasco sentiu. E a partir dali sentiu todos os jogos. E parecia que ia cair com 42 pontos. Vitória contra o Inter livrou o Vasco. Aí o Fernando Diniz vai falar assim: não, mas fizemos bons jogos, desempenho não foi de acordo com os resultados. Eu discordo muito, muito mesmo. A gente fez alguns pedaços e a gente fez alguns bons jogos. O segundo tempo contra o Santos, o primeiro tempo contra o São Paulo mesmo, com a derrota. Acho que o segundo turno contra o Flamengo, 1-1. O outro primeiro turno também foi um empate. O Vasco também fez um bom jogo. E a gente vai pegar uns jogos aqui e ali, e a gente vai falar o quanto o Fluminense, a partir ali dos 20 minutos do. Mas se você pegar a média do desempenho é muito ruim. E o Vasco, infelizmente, mereceu a campanha que teve. E ainda bem, não caiu. Não caiu. E não tem time para cair. O Vasco não tem time para cair. Eu acho que elenco o Vasco não tem entre os 8 melhores. Mas o time titular do Vasco é bem organizado e mostrou isso, ao meu ver, sim, pode estar entre os 8. Tipo, entre quarto e oitavo, lá, eu acho que dá para brigar. Quarto? Não sei, talvez. Agora não dá para imaginar isso pelos péssimos resultados e desempenhos que o Vasco teve. Então a gente não consegue visualizar isso. Então, assim, parece que eu estou muito animado, mas eu não estou. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, a gente tem que levantar a mão para o céu, não caímos, e ainda bem que acabou, né? Você quer fazer mais alguma consideração, Andrew, sobre o Campeonato Brasileiro? Cara, eu diria que no Campeonato Brasileiro o Vasco com o Diniz ele começou bem os tempos, assim, né? Alguns tempos, o primeiro, o segundo. Com o Carille também tinha um pouco disso, né? Os 15 minutos iniciais. Você lembra disso? Os 10 Eu iniciais. acho que o jogo do Carille, que foi muito ruim, foi contra o Corinthians. Sim. E assim, o Felipe passou por ali também, a derrota lá na Sul-Americana que se levantou, eu não coloquei como tópico. A maior derrota ali foi, para mim, a maior derrota do Vasco em todos os tempos, assim. A maior derrota que eu vi, pelo menos, aquela contra o Porto Cabedelo, que é um time semi-profissional. O Vasco tomou um passeio, uma goleada, assim, foi sinceramente ridículo. E não foi o Carille, foi o Felipe que estava nesse jogo aí. Mas para mim, desculpa, cara, para mim esse Campeonato Brasileiro aí é a campanha do Fernando Diniz. Se o Vasco fizesse 60 pontos, 55, 40, para mim é Diniz, total Diniz. E os méritos e os deméritos, né? Porque Sim, ele total, também, de méritos e alguma deméritos. forma, Uhum. com 5 vitórias seguidas, Aham. uma energizada para a equipe e depois perdeu. E assim, aquele destempero, o desequilíbrio do Diniz, muitas vezes na beirada do campo, para mim, passa para os jogadores lá. Muitas vezes parece que ele não está atento no jogo. E ele gosta de falar assim, para as pessoas que se dizem entendidas, que estudam, que acham que entendem de futebol. E aí ele fala daquele jogo do Fluminense, contra o Manchester City, vai falar que as pessoas não estão vendo o jogo, que elas não conhecem. É um artifício para você tirar o crédito de quem está querendo fazer uma análise sobre o que você está falando.
Agora, numa coisa eu concordo com ele, nessa fala, várias coisas eu concordo com ele. Eu gosto do Diniz como pessoa. Eu acho que o Diniz é um bom ser humano. Eu acho que realmente ele sofre, ele gosta, ama futebol, ele gosta muito de dar treino. Eu até falei que para mim ele é um treinador muito bom, mas ele não é um técnico bom. Ele não é um bom técnico. Ele é um bom treinador. Ele treina bem o time. Os times dele são organizados com a bola. Sem a bola ele ainda não aprendeu. E a gente joga muito mais sem a bola. Mesmo que se você tiver com a bola, o seu time está com a bola. Quantos estão com a bola por vez? Um. Os outros 21 caboclos, tira os goleiros aí. Os outros 19, tira não, porque os goleiros também tem que estar posicionando. Os outros 21 estão jogando sem bola. Tanto para te marcar, fechar espaço ou criar espaço. Então, assim, cara, se você não organizar o time sem bola, tanto quando você tiver com a bola, a movimentação, e tanto quanto o outro time tiver com a bola, meu amigo, tá morto. Voltando, que eu concordo com ele, desses influencers, quando ele fala assim, você, eu já sei sua opinião. Eu nem vi quem era que ele falou. Eu sei que você torce contra e torce para perder, para você vir aqui falar. E são mesmo. Esses caras, e a gente não é influencer não, porque não tem nem quantidade de gente suficiente aqui no canal para isso. Então é quase um bate-papo entre o Ender e eu. E algumas poucas pessoas que vão ver a gente. Tá? Mas se você estiver vendo aí, eu também detesto. Eu não sigo nenhum influencer do Vasco e acho que nenhum influencer de time nenhum deveria ser seguido. Porque o dislike, dá muito mais engajamento, o falar mal, e assim, cara, infelizmente, é um prato cheio para essa galera em relação ao Vasco. Falar mal. É um prato cheio. Claro, quanto o Wendel nasceu em 2003, correto? O Wendel nunca viu um time bom do Vasco. Não viu. O Vasco teve times horrorosos de 2003 para cá, horríveis, e teve times medianos. O time da Copa do Brasil, um time mediano para baixo, um time fraco, que ganhou a Copa do Brasil porque não tinha os times da Libertadores jogando. Você está supondo. É uma afirmação. Ganhou por causa disso. Não ganharia se tivesse os times mais poderosos ali. E ganhou, beleza. Não estou tirando mérito, não. O título não é. Mas foi isso mesmo. Mas e agora se ganhar? Eu acho esse time titular de agora melhor do que o time que ganhou a Copa do Brasil. Melhor. O time titular. Ele não vai provar isso em resultados, porque não vai ganhar nada. Espero que ganhe, não acredito. Mas é um time melhor. Afirmação que vai dar corte, com certeza. Pode dar corte, mas aí você corta e coloca os outros cortes que eu fiz aqui também. E eu espero que ganhe. Espero que ganhe, mas eu não acredito. E Sim. quero que cale minha boca. Oi, você tá falando que é um prato cheio falar mal. Você quer que o time perca? Ô, seu idiota. Eu não quero que o time perca. Eu tô sofrendo com essa desgraça desse time. Eu tive 24 anos, cara. Porra, de alegria com o meu time. Quando eu comecei a torcer, quando eu tinha 6 anos. Nem foi 24, não. De 1982 até 2000, eu tive 18 anos de uma alegria absurda. Ver meu time ser 3 vezes campeão brasileiro, e ser campeão da Libertadores, Rio São Paulo, várias vezes carioca, ser campeão carioca invicto, ganhar do Flamengo com time reserva. Outro dia eu estava vendo o bopismo com o Dudu, e o Dudu falou, o Dudu Monsanto, que inclusive tem uma entrevista no meu canal, Juliano Taliati. Ele falou que o primeiro jogo que ele transmitiu, que ele narrou no Maracanã foi um Vasco Flamengo 1999. O Vasco todo reserva. Eu lembro desse jogo. O Vasco ganhou de 1-0. E o Vasco era para ter ganhado demais. Todo reserva. Todo reserva. Era um puta de um time. Aí vai falar, Andy, desculpa, cara. Você nunca viu um time médio para bom. Você viu assim, de péssimo para médio. Lembro raríssimas vezes médio. Times fraquíssimos. Teve ano que o Vasco não teve goleiro. Se botasse os 3 caras dentro do gol, um batia a cabeça com o outro e os caras jogavam a bola para dentro do gol. Sabe? Então, assim, é isso aí. Porra. Sim. Caralho, sou. Que raiva. Eu diria que o time de agora é o melhor que eu vi, assim. 2011, cara, não sei se eu concordo contigo. Assim.
tem que pensar um pouco mais. O Praz com o Léo Jardim. O Léo Jardim é mais Aí, técnico que o Praz, vamos cara. lembrar aí. Ó, Praz e Léo Jardim. Para mim, Léo Jardim é bem melhor do que o Fernando Praz. Bem melhor. Tecnicamente eu acho que é. Mas no Não, conta muito também melhor. tudo. Muito melhor. Para mim, muito melhor. Pô, Fagner ou PH? Eu acho que o Fagner estava melhor Fagner. do que eu. Mas eu também coloco o Fagner. A dupla de zaga, eu vou colocar aquela: Dedé E e Anderson o Martins. e Mas não Anderson é da Martins. final. Não, é da final. Eu acho que sim. Anderson Martins e Dedé. Robert Pensando bem, Renan. não, aquele time era melhor. Tinha o Rômulo, tinha o Alan, o Rômulo jogando bem, o Lateral Alan. esquerdo era o Thiago Feltre, eu acho. Ah, não Felipe, né? lembro que o lateral esquerdo. Aquele Felipe. time, não, aquele time era melhor. Aquele time Aí era melhor. Diego Souza. É. Enfim. Não era Acho, melhor, sim. eu também acho. Era. Mas não era muita coisa melhor, não. Sim. É. Era um futebol Era um mais bom adequado time, pra foi um época. bom time. Sim. Eu tô puto. Aí, vamos falar de outra coisa. Vamos falar dos técnicos. Dos técnicos! Tá achando que vem aqui falar do Vasco? Vai ganhar? Achou errado, otário. Vai perder. Era um futebol adequado pra época, Não, digamos. era um bom time sim, é que eu tô com raiva. Toda vez que eu falo essa merda, eu sei. Aí depois eu paro para pensar e falo, não, a zaga. Mas, por exemplo, o ataque era fraquíssimo. Eu sou muito mais o ataque agora com qualquer formação que você colocar aí. Tem gente que fala do Éder Luiz, mas ele por um tempo foi reserva, né? Ele não era nem titular. Então, cara, o Éder Luiz é um cara que deu sorte, que começou a correr e jogou bem ali. Cara. Você tinha o Alec bola para fora, você tinha o. Quem era o outro? O O outro Diego atacante? Souza, o O Elton, Diego Souza. Aí você Elton, tinha o Felipe e o Juninho, que não era o Felipe Juninho. Porque assim, pô, tinha Juninho e Felipe. Não era o Juninho e Felipe Prime. Era o Juninho e Felipe que jogava um, o outro jogava o outro. E tinha que ser, cara. Não o dava Elton para ainda, realmente, não dava para jogar os dois. Pelelton. Pelé, isso, Elton. Então, cara, pelo amor de Deus. Nossa Realmente. Senhora. Cara, esse time que o Vasco tem hoje, os 11 iniciais, é um time bom. É um bom time. É um dos melhores. Talvez seja. Eu vou retirar o que eu disse aqui. Mas o time que jogou a Libertadores em 2012 era melhor do que o que ganhou a Copa do Brasil. Aquele era um bom time. Sim, mas se você for ver, esses caras só tiveram sucesso no Vasco, exceto o Fagner. E o Sim, Alan. sim. Os outros, por exemplo, Que o era um Diego Souza. lateral, né? Jogava de lateral. De lateral. O Alan, eu gostava do Alan jogando na lateral, mas ele jogava no meio também. E assim, entrava o Fagner. É, é isso aí. Não, aquele time era melhor assim, mas também era um bom time. Não se compara com outros times que o Vasco teve. Espero que volte a ter, tá? Eu não E vou falar aí que não terá, não. eu já abro o tópico de Copa do Brasil. Boa, vamos direto, que a gente já falou dos técnicos, né? Podemos pular a Copa do Brasil. Eu acho que a gente tem um time competitivo. E é mata-mata, cara. Mata-mata. Quem diria que o Vasco passaria do Botafogo, né? No tapetinho, jogando mais que o Botafogo no Engenhão, pra mim. O Vasco Nos mereceu dois vencer. jogos o Vasco jogou melhor. Aquele gol de cabeça que o Vasco tinha aquela zaga baixíssima, um gol de cabeça de fora da área. O Botafogo explorou bem isso. Aí, logo em seguida, chegou o Robert Renan, já foi um ponto de reforço no time. O Vasco jogou muito bem, botou a bola no chão. Foi uma das noites que o dinizismo funcionou de alguma maneira. No Engenhão, o Vasco, com várias transições rápidas. O Cauã Barros, se eu não me engano, foi o segundo jogo dele com o Diniz, dominou o meio campo. Inclusive, para mim é um ponto essencial para trazer essa consistência quando o Vasco tem essa consistência para o meio campo. E o outro ponto crucial para atrapalhá-lo é o seu parceiro, né? Apesar de eu achar, cara, o Hugo Moura, eu gosto do Hugo Moura, assim, sinceramente, mas é difícil defender o cara. Para mim, se você pega o Tietchan me irrita. O Thiago Mendes é um nome que caiu de paraquedas, quase não jogou, o Paulinho não conta. Enfim, desse meio todo, quem você quer com um Barros equilibrado, com a cabeça no lugar? Hugo Moura, na minha visão. Cocão também não, mas o cara não se ajuda. Como zagueiro, acho que ele quebra o galho ali,
mas ele não se ajuda, então fica difícil. Esse ponto é crucial. O Tietchan não conseguiu, tanto ofensivamente, ele não consegue agregar também, na minha visão. O Diniz já tentou usá-lo como camisa 10, não funcionou. Então, esse ponto no meio-campo contribui muito com essa irregularidade defensiva. Tem que Robert Renan e Cuesta, excelentes reforços, mas tiveram as suas falhas também. Né? Aliás, eles estão sob pressão o tempo todo. Né? O sistema do Diniz tem muito isso. E não só sob pressão. Quem não se lembra do Cuesta, por exemplo, tirando o pé naquele lance que a gente tomou o gol contra o São Paulo, não me lembro que a gente perdeu o Juventude. Contra o Juventude, exatamente. Então eles também tiveram seus erros técnicos. Muito sim dessa questão física. O Nuno, cara, ele tá há 2 temporadas quase jogando direto, né? Assim, foi o jogador do Vasco que mais jogou. Voltando então pro assunto Copa do Brasil. É um clássico, campo que eu sinceramente acho que vai ter maioria de vascaínos, né, pela força da nossa torcida, por tudo. Se entrar de forma equilibrada psicologicamente em campo, tem total chance de competir. Eu acho que o Fluminense é favorito, não perde no Maracanã há muitos jogos, mas tem chance da gente passar. Então vamos lá. O Nuno Moreira, ele fez mais jogos da temporada pelo Vasco que ele fez em 2 anos lá em Portugal. E ele é bom jogador, mas é um tipo de jogador que, para mim, deveria ser reserva. Não nesse elenco atual. Isso ele tem que ser titular. Mas o nível, se você quiser montar um time forte, para valer, por exemplo, o Vasco precisa de um lateral esquerdo melhor, o Vasco precisa de um goleiro confiável, o Vasco precisa de um cabeça de área, o Vasco precisa de outro armador, o Vasco precisa de outro atacante. Então, assim, o Vasco precisa de uns 4 ou 5 jogadores para botar o time do Vasco, pegando esses que estão de titulares e botando alguns deles na reserva, para botar o elenco do Vasco, aí sim, entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Precisa reforçar na defesa, falando de elenco, um pouquinho da Copa do Brasil. Então, assim, acho que o Vasco precisa de zagueiros reservas, o Vasco precisa de lateral de. Eu gosto, acho que o Pumita é um jogador que eu renovaria. O Pumita pode jogar na lateral esquerda, ele pode jogar no meio, ele já Ele jogou vai na jogar, frente. né? O lateral esquerdo. Vai ter que jogar e confia mais nele. Aí eu vejo os caras do GE falando do Leandrinho hipotético. Cara, não é o Leandrinho hipotético, não tem nem como falar Leandrinho hipotético. A gente não vê o Leandrinho jogar hipotético. Eu não estou falando que o Leandrinho vai resolver. E eu não colocaria o Leandrinho também, não. Colocaria o Pumita, porque eu não sei o que o Leandrinho vai fazer. O Diniz não coloca ele nunca. Como eu não sei como é que o Paulinho tá. Eu não sei. O Paulinho, dá para contar com o Paulinho? Eu não sei. Você falou aí é legal que a gente está falando do elenco agora. O Tietchan é outro jogador também que me irrita. O Tietchan não marca, quando a bola está no pé dele, ele joga num ritmo diferente, como se ele fosse um jogador muito acima de todos. Não estou falando que ele se sente assim. Eu não estou dizendo que ele é um perninha. Como disse o próprio técnico, que para mim, na cabeça dele, não superou isso. Até por ser uma pessoa boa, mas deveria se perdoar. Se perdoa, Diniz. Você não precisa colocar o Tietchan na lateral direita, de 10, de 5, de 8, de zagueiro. Não precisa, cara. E o Tietchan fez alguns bons jogos pelo Vasco. Fez alguns bons jogos. O Santos mesmo fez um tremendo golaço. Ele jogou muito bem. Aquele dia tudo deu certo, cara. No segundo tempo, porque o jogo estava apertado. O Vasco, entre a bola saiu ou não, para mim não saiu. Depois o Santos perdeu 2 oportunidades inacreditáveis no começo do segundo tempo. Aí depois acabou. Beleza, mas voltando aqui. Como eu acho, primeiro eu também acho que o Vasco tem condições de passar. O Vasco, a torcida do Vasco vai ser a maioria, provavelmente nos 2 jogos, no primeiro com certeza absoluta. E também acho que o Fluminense é favorito. Acho até que ele é mais favorito do que poderia ser. Porque, assim, você pegar o Vasco venceu o Fluminense, mas, assim, o momento dos dois, o Zubeldia fez o Fluminense estar entre as melhores campanhas do segundo turno. E o Vasco chegou a ficar entre as 4 melhores campanhas do segundo turno. E, Juliano,
o Vasco venceu o Fluminense. O Vasco venceu o Fluminense bem, assim. É, principalmente no segundo tempo. A torcida gritando olé no final. É, exato. Então, assim, eu acho que há uma possibilidade. Eu concordo que o Vasco tem jogado bem os jogos de mata-mata. Eu acho que o Vasco tem mais chance de passar pelo Fluminense agora. Mesmo nesse momento que o Vasco tinha contra o Atlético ano passado. Eu não tinha, eu tinha uma esperança de torcedor. No fundo, para mim, não passaria. Eu acho que o Vasco tem mais chance. Falando do que como eu acho que vai ser o jogo, foi um ponto que você não tocou, como eu acho que vai ser, vou falar do primeiro jogo. Eu acho que o Fluminense vai vir com a mesma estratégia que fez no jogo que o Vasco ganhou do Fluminense. O Fluminense esmagou, amassou o Vasco nos primeiros 10, 12 minutos. O Fluminense tirou espaço, amassou, tal. O Coutinho tomou aquela pancada, o Diniz começou a xingar o médico, xingar o Coutinho, não era para entrar em campo, e sangrando, e aquilo ali deu uma arrefecida. O time fluminense baixou um pouco. O Vasco achou um gol com o Ryan, que desviou, chutou, desviou e entrou, ou seja, era um jogo que as coisas estavam dando certo pro Vasco. E aí, a partir daí, o Fluminense desmontou, o Vasco foi melhor, o segundo tempo foi muito melhor. Eu acho que ele vai usar a mesma estratégia, até porque o Fluminense não tem um ataque tão poderoso. Então ele vai tentar, e sabe que o Diniz não vai abrir mão de sair jogando, mas eu acho que o Vasco joga melhor em estádios maiores, campos maiores. Eu falei isso com você na época lá do jogo do Santos. Porque, cara, é legal ver o Vasco jogar no Morumbi, cara. Me dá uma remonta épocas boas do Vasco, sabe? Eu gosto de. Eu amo São Januário. São Januário é a coisa mais linda que tem. Mas, cara, eu sinto falta de ver o Vasco no Maracanã. O Vasco precisa jogar jogos assim, em campos. Como eu acho que o Vasco joga melhor. O Vasco tem bons jogadores, o Vasco tem um bom time titular. Do Vasco desses jogos, a maioria deles foi com o Pumita na lateral, não foi o Piton. O Pumita é melhor do que o Piton na jogada aérea defensiva. O Pumita faz. O Piton já fez alguns gols de cabeça, mas gols que ele estava mais bem colocado do que o Pumita, já sobe mais, tem uma impulsão melhor. Dá uma desligada às vezes, e dependendo de como o Diniz coloca o time, ele é muito sobrecarregado. Se o Vasco conseguir vencer os primeiros minutos e dar uma equilibrada, com vencer que eu digo não é fazer gol. Se fizer, melhor ainda. Até porque isso vai evitar do Diniz fazer loucuras. É possível do Vasco tomar um gol do Fluminense e aí, assim, o Fusato aparecer jogando na cabeça de área. E o Felipe Coutinho jogando de lateral esquerdo. E o Robert Renan na ponta direita. Então, assim, isso eu temo bastante, cara. Eu tenho medo disso aí acontecer. Tenho bastante medo. Aí o Diniz lembra assim: mas o Inter e Fluminense. Cara, quem viu aquele jogo não dá, não reveja quantidade de gol. Foi o quê? Carboneiro? Quem que era o atacante? Valência, eu acho. Valência. Meu Deus, quantidade de gol que ele perdeu feito. Foi absurda. Absurdo. Sabe? Isso por baixo. Foi uns três assim na cara. Então, assim, o Vasco, a gente tem que torcer. Pro Vasco começar bem um jogo. Eu acho que o Vasco vai entrar legal. Torcer para ele aguentar. E, assim, eu acho que tem chance, não é favorito. Espero que consiga passar. Torço muito para que consiga passar. E, e é isso, cara. E se passar, ele não é favorito contra nenhum dos dois que ele vai fazer a final. Ele é menos favorito ainda. Eu acho que tem. Aliás, os outros dois, um pela freguesia e o outro por ter realmente um time bem melhor. O Vasco, para mim, o Fluminense é menos favorito, apesar de ser, você vai entender, contra o Vasco, do que o Corinthians e o Cruzeiro. Mas o Corinthians tem um time talvez pior que o do Vasco. Sim, mas o Corinthians bota 11 garrafas lá e os caras correm e o Vasco não joga, cara. Pô. Não, é inacreditável. Realmente, nada que o Vasco possa fazer, ele vai Surreal, vencer. cara. O Vasco foi ganhar o ano passado, inclusive com um golaço de falta do Esforça, que sumiu. Tava no Juventude. Cara, caramba, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara.
Cara, você vê essa volta aí da dupla de volantes do Cauã Barros. O JP mesmo, até hoje eu não engoli esse empréstimo do JP. Não tem justificativa. Assim, o Leandrinho quando entrou, às vezes jogava de ponta, jogou bem, parou. Mas não com o Diniz. É, não com o O Diniz. Diniz não vai fazer isso. Para Ele foi mim, emprestado, né? o Rafael, o Rafael Paiva fez um campeonato brasileiro mais equilibrado, ele fez mais com menos. Do Vasco era inferior a esse da agora. Rafael Paiva fez mais com menos do que o Diniz. Fez com mais aqui, em comparação. O Vasco teve jogos ruins, o Vasco era um time mais equilibrado. O Rafael Paiva fazia mais dentro de um quadradinho, sim, mas o elenco do Vasco não permite fazer loucuras. Tem um elenco, nem o Flamengo, cara, que tem o melhor time das Américas, para mim, assim, o Flamengo não tem um elenco como tinha nos anos 80, mesmo com esse timaço, entendeu? Não tem como. Assim, às vezes é um pouco difícil de explicar isso. Rapaziada, falando com os meninos lá da escolinha, antes da aula começar. Falar para vocês, em 97, preliminatória da Copa do Mundo, o Candinho assumiu a seleção, que caiu. Candinho, foi 2000, foi 97 ou foi 2000? Acho que foi 2000, 99. Vasco, o Candinho convocou 7, tinha 4 jogadores do Vasco titular na seleção. 4, se eu não me engano, para jogar contra a Venezuela lá. O Flamengo não consegue colocar 4 jogadores titulares na seleção. Não tem como. Não tem jeito. Pelo menos ao meu ver, né? Então, assim, sabe, a discrepância hoje, o Flamengo consegue ter um time muito melhor, mas é muito maior. O nível dos jogadores que a gente tem aqui, ele não é o mesmo. E assim, como é que eu vou fazer um negócio diferentaço se meus jogadores não vão me permitir fazer, sabe? O lateral direito do Flamengo é o Emerson Real, por exemplo. Que eu acho que é um jogador bem. O Extremamente PH limitado. é PH é muito. melhor do que ele. Mas não tem nem. Não fala a mesma língua. Talvez seja o único também, né? Do Vasco, assim, que É. você. O Ayrton Lucas e o Piton. Ah, Enfim. não, Piton. Você vai falar que eu sou hater do Piton. Acho o Piton um bom jogador. O Piton é um outro exemplo de um reserva excelente, sabe? Para mim, minha visão. Eu quero ser campeão. Tá, beleza, vamos montar o elenco para ser campeão brasileiro. Pô, o Piton é um bom reserva. O Piton é um bom reserva. Nuno Moreira, bom reserva. Thiago Mendes, que começou a jogar bem agora, porque agora que ele adquiriu forma. Bom reserva. Talvez até o Cauã, que para mim. Quem são os destaques do ano do Vasco? Cauã e Leonardo Jardim, que enquanto estiver vivo e jogar no gol do Vasco, vai ser. Como é que um goleiro que nunca joga, porque no Leonardo Jardim não dá e ainda. Quando joga, você, goleiro, eu vou jogar contra o Atlético Mineiro. Tem um cara que mais faz gol de falta, que não bate bem, dá porrada na bola. Eu boto um caboclo na barreira. Tanto é que o Atlético colocou 2 para ele poder ter uma visão. Meu irmão, não é tão longe assim pro Hulk. Se ele acertar o chute, é gol. É gol. Foi o que aconteceu. Então, assim, pô, Endo, você vai ter a oportunidade de jogar. O Hulk vai bater, abre. Para com isso, cara. Entendeu? Então, assim, precisa de um goleiro reserva, precisa de zagueiro, com o time titular. Sim. 4 jogos. Quem sabe a gente consiga ganhar a Copa do Brasil? Eu gostaria muito, cara. Cara, Gostaria muito. pra você ter um goleiro reserva desse nível, assim, é melhor você puxar alguém na base. Assim. Óbvio, óbvio. Não só goleiro, qualquer posição. Você gastar uma nota É, num cara que não. Desculpa, posso estar sendo injusto, né? Mas pelos 2 jogos que a gente viu, o cara não fez uma defesa. sim, podemos estar sendo muito injustos. Mas eu tô puto com ele, do cara, porque é a decisão dele. Eu tô criticando o que ele fez ali. Eu não tô falando que ele é bom ou mau goleiro, sabe? Mas errou.
Você tem poucas oportunidades, eu tenho uma oportunidade. Caramba, eu tenho que fazer o melhor possível, inclusive nas escolhas. Porque, Andrew, a das melhores qualidades de um jogador, de um desportista, é as escolhas. São as escolhas. Se eu escolho bem o que eu vou fazer, eu vou ser melhor. Eu vou jogar bem. Às vezes alguém tem menos armas do que o outro, tem menos qualidade de habilidade do que o outro, mas ele joga de uma maneira. Ele tem poucas armas, tem poucos atributos, mas bons atributos. Ele sabe o que é. Por exemplo, vou dar o exemplo do Piton. O Piton não dribla um cone, mas o Piton tem um bom passe, ele antecipa bem. Então, assim, eu acho o Piton um bom jogador. Ele bate muito bem na bola. E aí, o que acontece? Por exemplo, o Verrete. Diniz. O Vegete, ótimo exemplo, cabeceia bem, mas aí o Vegete vai lá atrás. Cara, não vai lá atrás, Vegete. É ruim para você, sabe? Eu sei que você quer fazer o seu melhor, que você tá dando o seu máximo, você tá correndo, dando cabeçada, tá lutando, mas, cara, não, sabe? É isso. É isso. Não, 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 não. Mas eu só ia falar mais a mesma coisa. Infelizmente, né? Concordo com você, cara. Você resumiu bem. Né? Assim, não tem como saber, cara. Como Não. é que vai ser a tarde? Ver o último jogo aí, o pessoal criticou o Verrete. Cara, eu entendo a reação do Verrete naquela Sim. saída ali. Tá E eu puto. concordo com o Diniz. Ó, para mim foi bem claro que esse é o puto por ter sido Eu substituído. mexeria no intervalo, cara. Eu não mexeria naquela hora, não. Mas assim, eu acho que o Vasco tem. A gente tem uma certa limitação pelo elenco, mas ao mesmo tempo a gente tem uma certa amplitude que nos permite jogar de algum jeito diferente. Por exemplo, Sim. o ataque é muito rápido do Vasco. Andrés, né? Que a gente falou muito pouco, o Andrés Gomes, cara rápido, Ryan, e o Nuno, que não é tão rápido assim, que já traz esse quesito mais habilidoso, então permite que a gente faça transições mais rápidas. Assim, tem uma certa dinamismo ali que é interessante também, né? Só que a gente fica muito preso nisso. Então, olha só, a gente tem um bom time. Eu colocaria o Andréas na esquerda e Mas o coloca... Andrés também não seria um bom reserva? seriam, não sei, cara, porque assim, num time para ser campeão, ele talvez seria um reserva de reserva. Ele seria uma terceira opção. Pensa, ó, pensa aí. Vamos pegar o time campeão. Samuel Lino e Cebolinha, dois dos caras mais criticados no elenco do Flamengo. O Andreas Gomes é melhor que qualquer um desses dois? Então, Nem perto. entendeu o que eu estou querendo dizer? De Vamos La Cruz. voltar. De La Cruz. O De La Cruz é um bom jogador, apesar do. Criticado e reserva do É, Flamengo. pera aí, Ed. Deixa eu ver se eu deixei a chave lá na porta. Galera, se Ah, você não beleza. deixou o like, Não, se já você não se voltei. inscreveu no Ó, canal, minha esposa deixa o não like, ficou se presa inscreva do no lado de canal fora. aí, que seu Beleza. like é importante pra gente Ah, é. fazer ainda. Se o E seu bom, herói que tá aqui até agora, beleza, deixa o e like. tá no Spotify também, né? Então siga a gente aí. Boa, boa. Vou ouvir isso aqui, quero ver, eu vou dar risada das minhas falas. Então, assim, é verdade. O que para mim. Então, olha só, o Nuno Moreira mais pela direita e o Ryan da direita para dentro, se abre espaço para o PH passar. Eu acho que dá para inverter um pouco, porque você vai ter o Pumita também, o Andrés Gomes. O Andrés Gomes que sai com bola e tudo, assim, é um dos lances que vai acontecer no jogo. Ele põe a bola e fala, o campo acabou. Ele vai ver, tá lá fora do campo. Eu não sou contra o Felipe, eu acho que contra o Fluminense ele fez a melhor partida. Ele foi buscar lá atrás, ele armou lá na frente e chutou pro gol. Cara, ele jogou demais. Nossa, jogou demais. E vem jogando bem. Eu acho que o Felipe Coutinho, com o Diniz, cresceu muito de produção. Muito. Eu acho que, vamos lá, o que é possível prever do Vasco? Que o Vasco vai tentar sair jogando. Que o Vasco. Aí você começa, entendeu? O Vasco vai tentar jogar. E se o Vasco tiver um revés, tomar um gol, é provável que o Diniz bagunce o time inteiro. Espero que não, porque ele pode pensar que são 4 tempos. Então, assim, espero que não, cara. Que não Eu acho que bagunce o não, time. Juliano. Eu acho que não. No primeiro jogo, eu acho que ele vai ser um Tomara, pouco mais tomara. contido em relação a isso. Ele foi. E o Vasco tem entrado nos mata-matas mais ligado, A né? gente fala muito nessa. Uma coisa que essas substituições loucas trouxeram
A gente fala muito de Ryan Everett, mas o GB é um moleque muito bom. Eu Muito acho bom. que ele apresenta algumas alternativas muito Sim. interessantes. Ele Ele podia tem estar no um lugar do pouco Nuno, cara. sim, ele tem um pouco de Verrete e um pouco de Ryan, né? De Cara, e alguma ele tem forma. mais qualidade técnica e de habilidade do que o Ryan. Sim, Ele é muito técnico, ele é habilidoso, cara. É porque ele é grande. Aí as pessoas ligam assim: ah, o cara é grande. Cara, ele é muito habilidoso, ele domina bem, ele bate bem, ele cabeceia bem, que ele é grandão. Ó, como atacante, eu acho que, pô, poderia ser o futuro, assim, do Vasco. Eu acho ele um baita jogador. Ele pode vir a ser um baita jogador. o Ryan é aquele cara que ele cria e aproveita qualquer oportunidade de chutar e finalizar. É um animal, né? Pra fazer gol. Acho isso muito. Ele chuta muito de fora da área, que é uma característica. O Juliano pode falar melhor que eu, mas diminuiu um pouco, né? Você vê menos jogadores chutando de fora da área, assim, arriscando mais Eu acho que isso mais aqui, né? Mas isso sempre teve no Brasil. pouco. Hoje em dia, os jogadores batem de fora da área melhor do que eles batiam. Se você pegar Mais vídeos, menos, você não acha? talvez menos, talvez. Aí tem que ver e analisar como está sendo o número de chutes fora da área. No Brasil, antes também se chutava pouco. Os jogadores, a qualidade técnica dos jogadores, ela melhorou, cara, na média. Você vê jogador batendo de chapa de fora. Isso você não via nos anos 90. O Leandro falou que os jogadores dos anos agora são melhores do que os dos anos 90. Sim, as pessoas estão vivendo da nostalgia, cara. Muita coisa melhorou no jogo. O futebol, hoje em dia, eu acho que muito da falta de resultados do nosso país é a falta de conseguir armar boas jogadas ofensivas. Mesmo não tendo jogadores, nós, a seleção brasileira, não os outros países, não. A Espanha é bem melhor do que era, a Inglaterra é melhor do que era, a França é melhor do que era. Não estou falando que era ruim, não. Eles conseguiram subir um degrau ali. O Brasil era difícil subir um degrau, né? Porque o Brasil tinha. O Brasil ali nos anos 90, se você pegar de 94, se você pegar de 90 até 2002, ia de base e seleção principal. O Brasil chegou a 3 finais de Copa do Mundo. Algumas competições sub-17, sub-20, e bateu na trave em jogos. O Brasil foi o auge ali, cara, esse recorte. Então, assim, tinha jogadores para dar com pau. E hoje a gente não vê tanto isso. Mas voltando que a gente tem que falar do Vasco, é isso. Eu espero que o Vasco passe. Acredito que possa passar. Vou torcer muito por isso. Não acho que seja favorito. Quer ver, Endo? Você tem 10 palitinhos. 5, 6, 7, 8, 9. Distribui esses 10 palitinhos entre os quatro da Copa do Brasil. Como é que você distribuiria? O espírito do Casagrande está aqui me assumindo. 9 para um, 3 para outro. Ó, como é que eu distribuiria 10 palitinhos que diz respeito à chance de título? Eu diria que É difícil que Cruzeiro tem, eu não combinei isso com ele. o Cruzeiro tem 6, na minha visão. É, não, o Cruzeiro tem 5, perdão. O Cruzeiro tem 5. O Fluminense. O Cruzeiro tem 5, o Fluminense tem 3, o Corinthians tem 2 e o Vasco tem um. Então vamos lá. Quanto você colocou aí? O Cruzeiro Cruzeiro, tem 5. para mim, 4. Fluminense, eu coloquei 3. Fluminense 3. Não, Fluminense 2, o Vasco um. E o Então, acho Corinthians. que você baixou o Casagrande mesmo. Porque, ó, eu coloquei o Cruzeiro 4. Eu errei. É, aí você tem que virar corte. Pô, isso você não vai fazer, seu pilantra. O Fluminense 3, dão 7. O Corinthians, para mim, 2. E o Vasco 1. Então, 4, 3, 2, 1. Assim que eu acho que seria distribuições dos palitinhos. Bom, o Vasco tem uma chance. O Vasco está entre os 4. Quem não pode ser campeão da Copa do Brasil é o Botafogo agora. É o Atlético Mineiro, é o Flamengo. O Vasco está ali.
é o que tem menos chance. Significa que ele não vai ganhar. Eu espero que ganhe. E daria um novo rumo. Eu acho que, assim, talvez apresentaria novas portas pro ano que vem. Não sei. É, pode ser que sim. Dinheiro, de novo chegando, que a gente já vai falar da Nike. É, vamos lá. E eu só queria fazer mais um ponto só, para encerrar esse assunto. A gente fala muito do comportamento do Diniz e tal, mas, cara, você falou aí, o Ryan, o Cauã e o Jardim, né? São os seus destaques do ano. Para mim, os melhores. Logo depois vem o Coutinho. Coutinho, PH. O Ryan e o Cauã, a presença do Diniz é fundamental. O Cauã vem de empréstimo com o Ramon Dias, inclusive tem até vídeo do Cauã xingando o Ramon Dias aí contra o Inter, né? Ele não era aproveitado. O Ryan, ele entrava Bem esporadicamente. mais. O Ryan, cara, o Ryan é muito novo, cara. É, Ele conseguiu bater um recorde do Roberto Dinamite, cara. Ele é o jogador sub-18 que fez mais gols. Pô, bater um recorde do Roberto. Os recordes do Roberto, a maioria deles são praticamente imbatíveis. Eu mas não eu estou acho que falando que o Ryan é melhor, não é. O Ryan, perto do Roberto Dinamite, porra, não tem comparação. Mas ele conseguiu fazer muitos gols ali, ó, coisa que ninguém tinha feito, o sub-18 do Vasco. Eu concordo com isso. Tanto é que eu falei, eu acho que o Diniz fez o Vasco jogar melhor. Só que o Vasco, não estou falando melhor, mas bonito. Não estou falando de ser bonito. Quando o Vasco jogou bem, o Vasco jogou realmente bem. Só que as coisas tem que encaixar tudo muito certinho para fluir o jogo do Vasco. Entendeu? Ou tem que encaixar tudo muito certinho. Não é um negócio assim que dependa tanto do Vasco. Depende de muita coisa. Então, assim, as estrelas têm que estar todas alinhadas. E isso, infelizmente, pô, é raro de acontecer. Ó, se eu alinhar as estrelas, se o Vasco jogar no potencial dele, pô, eu troco isso aqui todo, cara. Eu acho que o Vasco ganhou do Cruzeiro bem, São Januário. E contra o Corinthians, não. Fez 2 jogos péssimos. Mas, assim, pega os times. Se o Vasco conseguir encaixar e baixar ali aquelas quatro partidas incríveis, o Vasco é um time que tem potencial aqui para ser um dos favoritos para ganhar, cara. Espero que isso aconteça. Mas aí é o torcedor fanático falando. Eu sou sempre o torcedor fala, tanto para criticar quanto para torcer. quando dá certo, é um futebol muito. Quando não dá também, é uma bola na área, Deus nos acuda. Nossa, meu Deus, cara. Entra aí, Verrete, E pelo aí amor a de gente Deus. tenta, fazer uma análise assim, mesmo sem paixão, que é difícil fazer. Mas a gente também tem que ser honesto com isso. Então, é isso aí, Andrew. Vamos falar da Nike? Vamos, em breve, ó, vai sair isso daqui e vai entrar o símbolo da Nike. Muito legal, né, Certo. Juliano? Apesar das camisas da capa serem maravilhosas, né? Cara, assim, a capa, vamos fazer o melhor time do Vasco de todos os tempos, técnico e tal, e uniforme. Pô, uniforme é o da capa. A capa escreveu uma história. Então, não, cara, eu cheguei a pegar a Adidas. A Adidas foi até, não, 84. 90, 89. Tenho quase certeza que já era finta. Acho que 84. Não, a Adidas foi até 88. 88? Talvez seja as camisas mais bonitas que o Vasco teve. O Romário que se jogava ali era Adidas, eu tenho absoluta certeza. Coca-Cola. Coca-Cola, todo mundo era Coca-Cola, só o Flamengo era o Brax. Mas todo mundo era Coca-Cola, aí assim, um outro time tinha um patrocínio diferente. Mas assim, eu gosto muito da capa, acho que a capa fez camisas muito bonitas, mas é legal também o Vasco mudar, acho que é saudável, é um contrato longo, com a maior. Não era o maior valor em dinheiro, mas por ser a Nike, por ser um pouco mais longo, eles optaram pela Nike. E assim, Andrew, eu tenho camisa de jogador, e tenho a camisa de torcedor, Pro, dentre das minhas coleções. Assim, as camisas Pro são ótimas, são bonitas e tal. A de jogador é um negócio fora do. Bem melhor do que a da. Eu tenho da Adidas também. Da de 10-0. Da Puma, da Nike é muito superior o material. Muito superior. Da Adidas é legal, boa. Mas assim,
da Nike é superior demais. Só que eu vi comentários de gente falando que a camisa de jogador do Corinthians não é igual a camisa de jogador do tipo do Barcelona. Pô, eu tenho do Paris Saint-Germain, eu tenho da Nigéria de jogador, eu tenho do Liverpool, deve ter outras. Ah, chegou ele aí. Ah, garoto. Entendeu? Então, assim, eu espero que seja uma camisa de jogador realmente iguais a essas que eu tô te falando. Eu não sei se é do Corinthians, eu não tenho de jogador. Eu tenho uma de basquete e o material é top. Muito legal. É, o contrato vai até 2032, né, para quem não sabe, 32, né? é um longo período de contrato e planos ousados, né? Ser uma marca global assim, em é, lojas internacionais. É que o anúncio da parceria do Vasco com a Nike já é um dos vídeos mais assistidos aí no Instagram da marca. Então, assim, prepara o bolso, imagino. Prepara o Ah, bolso, sim, prepara. infelizmente. Mas assim, não vai ter essa quantidade de camisa que a capa tem. A capa por ano lança quantas camisas? Bom, Né? É muita ah, camisa, cara. eu São não lembro muitas. de uma camisa feia da capa nessa gestão. Não, cara, nem dessa, nem da outra vez. Os uniformes da capa são muito bonitos. De Adora, é o design italiano também. A camisa de Adora do Vasco também são bonitas. Pega pra você ver. Elas são Ah, bonitas também. pô, mas lembra daquele primeiro uniforme da Diadora? Parecia de camelô. Horrível. Então, mas o material deixa a É, desejar. Mas era é. assim, mas não os da Diadora não são todos, da capa não tem nenhum feio. Será que são novos tempos, ô Juliano? Ou Não sei, cara. Não sei não, cara, é muito difícil. O Vasco vai ter a reforma em São Januário, jogar no Nike. Engenhão? Então, pô, isso aí vamos ver, cara, sabe? Pode ser que não seja. Vamos ver, o que a gente tem que acreditar que assim, uma coisa é certa, independente do que acontecer na Copa do Brasil, o Vasco precisa melhorar e muito o elenco dele. Se ele quiser, não passar sufoco, não é só aí. Acho que assim, se tiver condições de reforçar, eu acho que o time tem que começar a pensar maior. Assim. Sul-Americana. É uma competição que dá para ganhar. Sul-Americana dá para ganhar, mas o que vai acontecer na Sul-Americana? Vamos poupar. Vamos tirar jogador. Aí para isso você tem que ter elenco, cara. Para você poupar, você precisa ter elenco. Não dá para poupar, desculpa, todo mundo com o elenco que a gente tem. Não consegue, cara. É impossível. Poupar uns 5 jogadores. Daria. Bota os moleques da base. Daria. Tem jogadores que você bate na tecla e assim não tem condição. O Cocão. Então, Eu já fui defensor do Cocão em certo o momento. Eu acho Cocão que ano ele passado foi importante, Andy. foi, mas assim, ele não é mais, cara. Ele não consegue mais ser Não, o não é. jogador. Nem ele, nem o Hugo Moura, infelizmente, cara. Acho que o Hugo Moura, eu concordo com o que você falou. Para mim, desses caras, o Hugo Moura seria o melhor. Mas você não pode contar com o Hugo Moura. Da mesma maneira que, desculpa, eu não consigo contar com o Diniz. Que da mesma maneira que o Hugo No ano Moura que vem? pisa no cara para trás, não, estou falando assim, no jogo. Sim, sim, entendi. Entendeu? Não dá para eu. O que eu espero do Diniz? Não sei, não sei. O que ele vai arrumar? Que substituição ele vai fazer? Será que ele vai fazer? O que ele vai botar? Ele vai bagunçar o time inteiro? Ou ele vai ficar quietinho e vai deixar o time jogar? Que eu espero do Gomora? Ele vai entregar a paçoca? Ele vai chegar correndo e roubando bola igual um louco, tirando, ou ele vai chegar por trás dando uma cavucada em alguém? Não sei. Assim, não sei, cara. Assim, eu acho que o Diniz tem o Pedrinho que dá o respaldo. Eu acho que independente, a não ser assim, que o Vasco na Madeira. Já humilhado pelo Fluminense nessa, tipo, agregado, foi igual o Vasco e Santos, né? Um agregado aí de 8-1, não é isso? Foi isso, né? Foi 2-1 e 6-0. Um agregado assim, eu acho que assim não teria como o Fernando Diniz ficar. E eu, obviamente, tomara que isso não aconteça de jeito nenhum. Torcer para que o time jogue bem e que passe. E que É, se for para ele ficar, o Diniz foi respaldado pelo Pedrinho e a Força Jovem entrou
no CT e defendeu o Diniz, né? Falou que é um absurdo o jogador. Defendeu. Então, é, Ah, isso é que é meio um absurdo. estranho. Então. Eu nunca vi isso, cara. A torcida defender um técnico. E assim, um acesso tão tranquilo para entrar. Quem entrou lá? Por que que defenderam o técnico? Quem que queria esse tipo de fala? E que informação é essa que os jogadores estão reclamando? Eles sim, os caras respaldaram a diretoria e respaldaram o técnico. Pô, não sobrou nada para a diretoria? Nada para o técnico? Sério? Jogando essa bolinha? Nada para o técnico? Tudo na conta dos caras? Então, pera lá, beleza. Se os caras começarem a jogar, é tudo na conta deles também, né? Começou a jogar, então é porque quando quer e quando não quer, então é o jogador. Cara, desculpa, cara. Eu não acho que os caras não querem, não, cara. Acho que realmente os caras não tinham perna. Você viu aquela foto lá do Vegete? Magricelo. A camisa tá, você falou, tá sobrando pano aí. Foi perfeito, loucura. É, Juliano, 1 hora de vídeo. 1 hora e 3 minutos, sabia que ia ser bastante coisa. Beleza, Maravilha. maravilha, bom bater esse papo contigo. Você que chegou até aqui, pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Deixa o like. Comente aí, Vasco da Gama. Vasco da Gama e o palpite pro jogo de hoje, né? Que você está assistindo É, quinta-feira. é isso aí. Espero que dê certo e vamos tentar produzir mais e mais vídeos aí. Agora Vamos nas sim. férias, se Deus quiser, vai dar bom. Um Boa. abraço, galera. Tchau, tchau. Até Valeu, mais. pessoal. Falou ainda. Um abraço.